Boa tarde. Hoje aqui o microfone a gente tem que ficar falando pertinho. Eu que falo baixo, eu vou ficar assim, ó, indo e vindo, indo e vindo. Se não escutarem, levantem a mão. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada de todo o coração, pois só faz sentido a casa espírita com a nossa presença. É para isso que serve a existência do centro espírita. Esse lugar que é feito para nos acolher, para nos passar conhecimento, para nos passar sorrisos, né? E a gente roga aqui a equipe espiritual que nos conduza às melhores reflexões, aos melhores encaminhamentos à luz da doutrina espírita. Que a gente possa aqui buscar um ponto de equilíbrio para o nosso pensamento, para o nosso ser. Que a gente possa aproveitar esse momento aqui e pensar em cada um de nós, né? Que a gente possa pensar em nós mesmos. Que as reflexões que vamos fazer aqui nos conduza a sermos melhores. E o nosso objetivo aqui não é passar um grande conhecimento, um conhecimento diferenciado. É passar um conhecimento à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. De uma forma simples, clara, e que possa nos acolher. Então, a gente vai aqui buscar pensar que a doutrina espírita sempre faz com que a gente reflita, se questione. E hoje eu já quero começar a nossa conversa com alguns questionamentos. O que seria de nós sem o conhecimento? O que seria de nós sem o exemplo de Jesus? O que seria de nós sem a vontade de aprender? O que seria de nós sem a luz? Sem a luz da claridade. A luz que faz a gente enxergar. O conhecimento, o aprendizado, a nossa fé raciocinada mais alto? Vamos lá, eu vou tentar. Diniz, será que tem como aumentar lá? Não, né? O conhecimento, o aprendizado, a nossa fé raciocinada é a nossa luz. Vai nos guiando a jornada, que é cheia de fases, a qual cada um tem o seu processo de aprendizado. Tá muito alta agora? Tá bom? Quando eu afasto, baixo. Porque eu falo baixo, aí se eu falar alto, eu tenho que estar com raiva. E aí só sai um grito. Então, né, a nossa fé raciocinada é o nosso conhecimento e a nossa luz que a gente vai construindo. E buscando fazer um comparativo numa linha de pensamento desse aprendizado, dos momentos de aprendizado, a gente vai falar que o ser humano, do seu lado fisiológico, do nosso corpo, a fisiologia, né? Como é que funciona aqui o corpo? O ser humano, fisiologicamente, ele precisa ir se adaptando de acordo com a sua idade. Para o processo de alimentação, para o processo de locomoção e para o processo cognitivo, o processo de pensar. Se fizermos algo que não respeite o tempo de cada coisa, esse processo não vai dar certo, vai dar ruim, como dizem hoje nas gírias, né? Vai dar ruim.
E esse processo ele não vai evoluir. Por exemplo, uma criança que ainda não tem o dente, ainda é bebezinha lá nos seus primeiros meses de vida, ela não pode comer alguma coisa que seja muito consistente. Porque se ela comer aquilo, ela vai se engasgar. Agora, a criança que já tem a dentição, já tem os dentes. E aí, ela pega e não mastiga, ela engole. Esse processo também não vai dar certo, né? Porque a nossa digestão começa na boca, quando a gente começa a mastigar. O nosso organismo não processa o alimento inteiro. Se a gente engolir sem mastigar, também não vai dar certo. Também, outro processo é a criança para aprender a andar. Como é que a criança aprende a andar? Primeiro, ela vai se colocando em pé. Aí ela vai se equilibrando, né? Quando ela sente firmeza no seu equilíbrio em pé, ela começa a andar devagarinho, né? E vai dando aí os seus primeiros passos. Depois que ela aprende a andar, a criança já quer correr. E aí, os pais que lute, né? Para sair acompanhando. Interessante que quando atingimos uma certa idade, voltamos a andar devagar novamente, né? O nosso corpo mudou. E aí a gente sente que a gente precisa andar devagar. Não só pelo medo de cair, mas porque o corpo pede. E a gente tem que respeitar aquele momento. O meu corpo está pedindo para andar devagar, eu vou andar devagar. Para o processo cognitivo, por exemplo, quando a gente vai aprender a ler, primeiro a gente aprende a juntar as letras para formar as palavras. E depois de formar as palavras, a gente começa a ler. Mas o processo da leitura vai muito mais além. A gente precisa aprender a interpretar um texto, a entender o texto. Uma leitura, ela não é mecânica, né? Se eu ler aqui sem interpretar, vai ser difícil de entender. E depois que a gente aprende a ler, aprende a interpretar o texto, a gente aprende a praticar o que leu. A gente usa o que da leitura a gente extraiu. Falando então no processo de aprendizado, buscamos entender que cada momento da vida tem seu tempo certo. Jesus, com seu exemplo de vida, seus ensinamentos por parábolas, também respeitou o processo de aprendizado das pessoas com quem ele conviveu na época. Esperou o tempo certo e procurou a melhor forma de ensinar o Evangelho que até hoje nos guia. O capítulo que hoje nós vamos buscar a reflexão é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Muitos de nós já podemos ter feito essa leitura, né? O Evangelho, o estudo do Evangelho, a nossa conversa aqui, o nosso encontro aqui, não é passar algo de novo, mas é nos oportunizar, rever certos aprendizados. Então, aqui no capítulo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Candeia. Quem lembra do que é a candeia? A candeia é vamos chamar assim, é um aparelho nada tecnológico que serve para iluminar
A gente também pode comparar com a lamparina, né? E pompoca, né? Lá no meu estado a gente chamava de lamparina. E aí, ou então o lampião também, né? Que o combustível para manter a luz da candeia é o óleo, é o querosene. E o alqueire? O que é o alqueire? O alqueire, dentro do conhecimento da Bíblia, ele é um cesto que se usava para medir os grãos. Então, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Que a gente não coloque, como é o nome, Toninho? Bomboca. Debaixo do alqueire. Para a gente não cobrir a luz. E aí, nós vamos refletir sobre o que estamos fazendo com o nosso conhecimento, com a nossa luz, com a nossa candeia. Buscar entender em qual estágio de aprendizado estamos e para onde podemos ir. E aqui eu vou fazer a leitura do item 1 e 2. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. A candeia, o objetivo da candeia é para iluminar. E se a gente esconde a candeia, o objetivo daquele objeto não vai ter utilidade nenhuma. Então, para que serve a candeia? Então, a gente tem que buscar usar da maneira correta. A luz é o nosso conhecimento. É o que a gente busca aprender. Então, a gente tem que esconder o nosso conhecimento? A gente tem que guardar? Ou a gente tem que mostrar o nosso conhecimento? Compartilhar o nosso conhecimento? Né? E quem sabe até praticar. Né? Podemos assim pensar que o que fazemos com o conhecimento, podemos assim pensar o que fazer com o conhecimento que estamos adquirindo com a leitura do Evangelho, com a nossa presença nas palestras. O que a gente está fazendo com a nossa presença nos estudos? Deve haver aí algum propósito. Eu, a Roberta, eu sou estudante aqui do Evangelho Rede Viva. E é graças a esse estudo que eu estou aqui, buscando aprender junto com vocês. Porque quando a gente estuda para vir aqui falar, a gente também aprende mais. E o Evangelho Rede Viva, os encontros aqui que a gente vem às quartas, nos proporciona essa oportunidade. Jesus falava por parábolas para atingir as pessoas da época. Atingir de forma que faça sentido o aprendizado do Evangelho. Algumas vezes, essas parábolas são estranhas de entender. Outras vezes, bem simples. E falo agora no momento atual. Aqui estamos buscando fazer com que o Evangelho faça sentido na nossa vida, de forma prática
e não nos pensamentos. É legal quando a gente estuda o Evangelho e a gente consegue colocar na prática algo que a gente achava que era só uma leitura. Quando a gente fala assim, meus irmãos, vamos ter calma, vamos ter paz. Como é ter calma andando na rua? Como é ter calma no trabalho? É ficar falando assim, ai, Toninho, eu sou calma. Eu sou calma, Toninho, tu acredita em mim? Não é. A gente transmite essa calma, essa paz nas nossas ações, nas nossas... Quando alguém faz alguma coisa com a gente revida, né? Quando a gente revida, aí a gente consegue revidar com a calma e com a paz. Que é quando a gente não agride, quando é agredido. Mas vamos lá, continuar aqui. Agora a gente vai ler um pouco do item 4. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido de suas palavras sobre o véu alegórico que nem todos podem compreender. Ele se explica ao dizer aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão ainda à altura de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto. Mas digo, a vós, porque vós foi dado compreender estes mistérios. Ele procedia perante o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se deve e dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Cada um de nós temos um processo de maturação para o conhecimento da vida espiritual e também um processo de maturação para a nossa transformação moral. Por isso, nos deparamos com pessoas da mesma idade e comportamentos diferentes. Pessoas com as mesmas doenças e diferenças no organismo e no comportamento diante de uma mesma doença. Tem pessoas que reclamam da unha encravada. Meu Deus do céu, a minha unha está encravada, a vida está um suplício. Eu não sei mais o que eu faço, eu estou desesperada. Essa unha está me incomodando muito. E tem pessoas que estão passando, por exemplo, por um câncer um pouco mais agressivo e nos transparece um equilíbrio, poucos momentos de desespero. Eu estou dando aqui o exemplo dessa doença, me perdoem, mas é para transmitir um ensinamento, né? Quando a gente está doendo, ou quando a gente está doente, doente do corpo e doente da alma, dói. A gente pode se desesperar, a gente pode chorar, mas eu quero só mostrar que cada um reage de uma maneira diferente. É onde está aí a maturação do processo. Que cada um
passa pelo processo com diferentes maneiras. E agora aqui, a gente vai continuar. Acontece com a sociedade em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, passam pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão, semeado fora de época do plantio, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, pois, atingindo certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. As trevas da ignorância lhes pesam, tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé. Por isso é que não deveis colocar a candeia debaixo do alqueire. Hoje, somos inundados de conhecimento de todas as formas. Hoje a gente não pode dizer que não tem a oportunidade de ter conhecimento. TV, internet, livros, palestras, né? E esses conhecimentos, eles são tanto conhecimento, muitas formas de conhecimento também podemos adquirir o nosso conhecimento espiritual e moral. Porém, ocorre que existe um momento ideal para que cada um de nós possa colocar em prática. Quando se fala que a luz muito viva ofusca sem esclarecer, todos nós sabemos o que é perdão, o que é amor, o que é caridade e o que é empatia. Nós já sabemos o que é isso, né? Mas será que nós conseguimos colocar elas em prática? No seu sentido real? Ou em todos os momentos que deveríamos colocar? A gente consegue perdoar toda vez que a gente quer perdoar? A gente consegue amar toda vez que devemos amar? Às vezes sim, às vezes não. Então não é por falta de conhecimento. O que nos falta é o nosso momento, é a nossa maturação. Mas não percamos a fé. Já estamos no processo de melhoria e já conseguimos muito. Principalmente aquele que se esforça para aprender com as suas próprias dificuldades. Também quando olhamos para a dificuldade do nosso irmão e também utilizamos esse conhecimento para a nossa evolução. A gente não precisa sofrer todas as mazelas do mundo para aprender. Quando a gente tem empatia, quando a gente olha a vida do irmão com o intuito de aprender, a gente também aprende, a gente também se melhora. Deus nos concedeu inteligência para compreender, para nos guiar entre as coisas da terra e do céu. Nos deu a capacidade de refletir sobre a nossa fé. Por isso, a candeia não se deve colocar debaixo do alqueire. Sem a luz da razão, a nossa fé se enfraquece. A gente precisa sempre buscar pensar, refletir. No sentido de que, quando eu falei que às vezes a gente reclama, né? Quando a gente reclama por reclamar, não serviu de nada aquela reclamação.
Mas quando a gente reclama, e vamos mudar a palavra reclamar para fazer um processo de reflexão. Por que é que eu estou passando por isso na minha vida? Para que isso serve? Então a gente está até reclamando, mas está se movimentando. Como a gente busca entender, como eu falei no começo, que o Evangelho é algo que pode ser repetitivo, mas sempre a gente vai aprendendo um pouco. E aqui, o nosso querido Chico Xavier tem uma historinha que acontece com ele, que é que nem as parábolas de Jesus, né? Jesus nos fala por parábolas e a gente vai aprendendo. Chico Xavier também, diante das suas vivências, que a gente chama de histórias, a gente aprende bastante. Aqui é Chico e a luz do lampião. Lembro-me bem, estávamos em peregrinação nos arredores da Comunhão Espírita Cristã com Chico Xavier, sábado à noite, antes da reunião pública. A passos vagarosos, Chico caminhava de casa em casa, seguido por uma pequena multidão. Naquela época, as ruas do Parque das Américas eram escuras, esburacadas, e o matagal as invadia parcialmente, dificultando a movimentação. Lilico era o confrade que carregava o lampião, clareando o caminho. Certo sábado, Lilico adiantou-se em excesso. Uns 20 metros lá na frente, ficamos para trás. Mergulhados na escuridão. Havia chovido, poças d'água eram numerosas. Ouvindo a reclamação da turma, Chico chamou Lilico, legando-lhe preciosa lição. Lilico, meu filho, espere por nós. A luz não deve ir nem muito adiante e nem muito atrás. Para que possamos enxergar, é preciso que ela caminhe ao nosso lado. O companheiro do lampião deteve-se e pudemos alcançá-lo. Durante estes anos todos, temos pensado na luz do lampião, comparando o que Chico dissera a Lilico com as revelações que nos têm sido feitas pelo mundo espiritual. Às vezes, desejamos que os espíritos nos tragam novas informações e detalhes da vida além-morte, esquecendo-nos de que toda revelação deve ser gradativa. À medida que caminhamos nas sendas da evolução, novos caminhos nos irão sendo descortinados pela luz da doutrina espírita, porque se mostrou afoito com o lampião que conduzia. O nosso amigo deixou-nos sem norte. De que valeria uma luz assim? A luz lá na frente não ia servir de nada, né? Não nos esquecemos de que a vinda de Jesus, a luz do mundo, até nós foi preparada por séculos de antecedência. Isaías, quase 800 anos antes, falava no Messias, ansiosamente aguardado. No natural dinamismo que lhe é próprio, o Espiritismo irá suspendendo o véu da revelação, a proporção exata de nossas próprias luzes. Os médiuns e os espíritos que se precipitarem abortarão as suas ideias e nada mais conseguirão que estabelecer a confusão em nome do personalismo e da vaidade. Esse texto foi extraído do livro Chico Xavier, 70 anos de mediunidade. Vou repetir aqui. Lilico, meu filho, espere por nós. A luz não deve ir nem muito adiante
e nem muito atrás. Para que possamos enxergar, é preciso que ela caminhe ao nosso lado. E é isso que nós desejamos a todos, que a nossa luz caminhe ao nosso lado em todos os momentos, que a nossa luz seja motivo de crescimento, motivo de amor, motivo de perdão, motivo de evolução. E mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos vocês, que possam retornar com muita luz e amor. Que assim seja.